Oi gente, tudo bem? Me chamo Luan e no vídeo de hoje nós já passamos a semana da criação, onde Deus fez o mundo no primeiro ao sétimo dia, e nós vamos para a criação, a origem da humanidade. Então eu vou ler para vocês o que nós vamos falar hoje e o que o Espírito Santo fala comigo aqui, eu vou compartilhar com vocês. Eu escrevi um pouquinho de coisinha, pouquinha coisa, gente, o início que eu ia falar, mas o restante vai ser tudo que Deus falar na minha mente. Então, eu quero que os vídeos sejam assim, eu quero que o Espírito Santo se manifeste aqui, que Deus venha, que Deus me dê sabedoria para me falar com vocês no momento que eu estiver fazendo o vídeo, porque eu acho que assim é mais profundo, é mais verdadeiro e é único, sabe? Então, assim, eu escrevi o começo do vídeo para que eu tenha o início, mas o restante eu não sei o que eu vou falar ainda, mas algo vai vir, porque vai vir de Deus, vai vir dos céus, em nome de Jesus, amém. Então vamos para a palavra de hoje, que está em Gênesis capítulo 2. Vamos lá? A origem da humanidade. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Ou seja, vamos até aqui, primeiro. Então tá, não havia homem para cultivar o solo e não tinha germinado nenhuma planta, não tinha brotado nenhuma planta, porque até então Deus não tinha feito chover. As nossas vidas é a mesma coisa. Nós temos que ser um ser humano fértil e que nós viemos a multiplicar-se, né? Então tá, mas não basta só ser fértil e plantar, você também tem que germinar e brotar. Então assim, ou seja, o que eu entendi disso é que você tem que fazer sua parte e deixar o extraordinário com Deus. Ou seja, a chuva vem dos céus. Então assim, a partir do momento que você plantar algo no mundo espiritual, você tem que deixar lá e deixar acontecer, porque você vai ter o retorno daquilo, gente. De tudo você vai ter retorno, do bem ou do mal. Tudo que você fala, todas essas atitudes vão ter consequências porque você está plantando, ou seja, o extraordinário vai acontecer na sua vida. Então fale coisas boas, proclame coisas boas para você, para que você tenha o colher, o germinar, o brotar do bem, que é o brotar de Deus e não o brotar do mal, entendeu? Porque no mundo espiritual é como se tivesse um campo onde você planta coisas e lá lá no extraordinário, lá no mundo espiritual, as coisas acontecem e depois vai acontecer aqui na terra. Porque primeiro acontece no mundo espiritual e depois vai acontecer aqui na terra, entendeu? E também quero deixar claro para você entender que Deus quer que você seja humano, ou seja, Ele quer que você seja um ser humano, porque vamos seguir a palavra. Todavia brotava água da terra e irrigava sobre a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas do fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Estou me arrependendo todo dia, o Espírito Santo já está aqui, aleluia. Então, o que eu entendo aqui é que a partir do momento que Deus criou o homem, Ele quer que você seja homem. Ele não quer que você seja um superpower extraordinário ser vivente da terra. Ele quer que você seja fértil, ele quer que você se multiplique, ele quer que você siga a palavra dele, que você se renuncie, você pegue essa cruz, sim. Mas ele quer mais ele criou um homem, ele criou um ser vivo, ele criou um ser vivente. Ou seja, tudo aquilo que você pode fazer com as suas mãos, você faz com as suas mãos, que é plantar. Você pode plantar com as suas mãos, com sua boca, você pode plantar. Mas deixa o extraordinário com Deus, porque com Deus só o extraordinário pode fazer. Porque só Deus pode fazer o extraordinário. Porque nós temos mania de querer fazer as coisas com as nossas próprias mãos, sendo que tem coisas que só Deus pode fazer. Ou seja, você perde o sono, você fica estressado, você fica com ansiedade, com depressão, sabendo que você não pode fazer isso e não bota nas mãos de Deus, não coloca no altar de Deus. E aí você fica sofrendo com isso, sabendo que você não tem poder para fazer isso. Então deixa o extraordinário com Deus, como ele disse aqui. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover. Por mais que tinha havido plantado, não tinha germinado, porque não tinha chovido ainda. Então assim, a chuva, gente, é só com Deus. Então as bênçãos que vão vir do céu, deixa com Deus, não tem que pegar com a sua mão, porque você não vai conseguir. Você não alcança, gente, você não vai alcançar nunca a sua mão as bênçãos que vêm do céu. Não é impossível isso. Tem gente que tenta fazer acontecer as coisas com as suas mãos e não vai conseguir. Então Deus te lembra hoje que deixa o extraordinário comigo e vai dormir. Se você não está dormindo, vá dormir, porque o que você pode fazer, você já fez. O extraordinário com ele. Então assim, hoje
Talvez você esteja passando por um momento de aflição, um momento de ansiedade, um momento em que você quer fazer algo, mas você não tem poder de fazer aquilo. Por exemplo, eu tenho alguns negócios, eu tenho algumas negociações para fazer, mas eu já fiz a negociação, eu já fiz a reunião, só que essa reunião essa negociação está nas mãos de Deus. Por quê? Porque eu não posso fazer mais nada. Entendeu? É isso que Deus quis dizer aqui. Eu já plantei, eu já fui fértil, já multipliquei, já tá germinando ali, mas o chover, o extraordinário é com ele. Então, se acontecer, vai acontecer porque ele quis, porque eu coloquei nas mãos dele já, porque eu não posso fazer mais nada. Gente, eu não posso obrigar ao empresário lá e fechar com uma influenciadora minha, sabe? Assinar um contrato com uma influenciadora minha. Então, isso só tem que vir do céu, só pode vir dos céus. E eu só quero aquilo que está escrito nos céus com o meu nome. Outra coisa importante, você tem sempre que pedir para Deus para que você alcance aquilo e você tenha aquilo que está escrito nos céus com o seu nome. Ou seja, só queira aquilo que é seu, não queira aquilo que é dos outros. Então, vou falar agora. Senhor Jesus, eu tomo posse de tudo aquilo que está escrito o meu nome nos céus. Eu tomo posse agora no mundo espiritual de tudo aquilo que está escrito no mundo espiritual para mim, que venha do Senhor, que seja o que é para ser meu, que seja meu hoje. Eu tomo posse porque eu sou filho de Deus e quem é filho de Deus tem herança. E quem não é filho de Deus não tem herança, quem é filho de Deus tem herança. E outra coisa que eu quero falar é sobre ser filho de Deus. Então, ser filho de Deus, gente, é muito diferente de ser criatura de Deus, como eu já disse antes. Então, você sendo filho de Deus, você tem herança. Então, a herança é o quê? As bênçãos. A herança é o quê? A proteção. A herança é o quê? Os anjos dos céus vindo te ajudar. A herança é o quê? Ele respondendo suas orações. Então, tudo isso, você sendo filho de Deus, você tem como herança, porque Deus, ele é justo, a palavra dele é eficaz, a palavra dele é verdadeira, e a palavra dele é justa e mais pura do que o ouro, que a prata, mais pura do que prata refinada, mais pura do que tudo que é nesse mundo. Então, assim, a partir do momento que você lê a palavra dele, e ele te dá uma palavra, ele vai cumprir, ele vai fazer na sua vida, tá bom? Mas, para isso, você tem que deixar nas mãos dele, você tem que deixar o extraordinário com ele, porque o chover vem dele, não vem de você. Você germina, você planta, você é fértil, você faz tudo na terra. Mas tem coisas que só Deus pode fazer, então deixe que Deus faça isso pra você, tá bom? E para finalizar a nossa reflexão de hoje, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, a partir daí nós somos um ser vivente, né? A partir dali que Deus soprou na nossa narina, nós somos um ser vivente. Então Deus quer que você seja um homem, Deus quer que você seja homem, Deus quer que você seja humano. Só humano, siga a sua vida, porque de repente Deus acontece. Gente, de repente Deus acontece quando você lava a louça e quando você vai à casa. Isso Deus já falou pra mim. Então eu também estou nesse processo de se desligar um pouco mais, de querer fazer tudo com as minhas mãos e deixar nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus, gente, tudo flui, tudo é melhor, tudo é mais perfeito, tudo é mais agradável, tudo é perfeito, tudo é melhor, porque Ele é melhor do que nós, Ele é maior do que nós, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o eu sou. Então Ele é tudo aquilo que você quer que Ele seja. Se você quer que Ele seja um processo ganho, Ele é um processo ganho. Se você quer que Ele seja uma bênção que você quer, Ele vai ser. Se você quer, gente, tudo isso Deus faz na vida daqueles que são filhos dele, ou seja, Ele cuida de você, Ele quer você bem, mas para isso você tem que ser filho dele, mas para isso você tem que deixar nas mãos dele. Entendeu? Você tem que deixar o extraordinário, que é porque, gente, chuva é uma coisa dos céus, chuva é extraordinário. Então você tem que ser uma planta fértil, que venha germinar, seja uma semente fértil, mas deixa o chover com Deus, porque só Deus pode fazer. Então deixa o agir de Deus com ele e faça sua parte como ser humano aqui na terra, porque é isso que Ele quer de você. Ele quer que você seja um ser humano vivente aqui na terra, somente isso. Então peça perdão todos os dias, peça misericórdia dele, peça sabedoria dele, porque eu tenho certeza que Ele vai te dar e você vai viver sua vida aqui na terra de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais boa, em paz e sem ansiedade, sem muita loucura, e viver uma vida muito plena, porque Deus, quando está na frente de tudo, nós somos plenos e nós vivemos a vida assim, com a vida assim. Gente, nós vivemos uma vida muito boa quando nós colocamos Deus na frente de tudo. Então assim, então nós aprendemos a descansar quando nós colocamos Deus na frente de tudo. Então aprenda a descansar hoje, colocando Deus na frente de tudo, e espere o chover de Deus, espere o extraordinário de Deus, porque vai vir pra você, tá bom? Um grande beijo pra você. Então esse é o devocional 8 da origem da humanidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês tenham entendido. E se você está aqui até o final, se inscreve no canal e se inscreve aqui no TikTok também.
Um grande beijo pra você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.